Fala galera, tudo bom? Eu sou o Thiago e esse daqui é o Vale a Pena Ler. Hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que vale muito a pena ler, que é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Esse livro daqui, olha só, ele é muito bom. Ele foi escrito pelo Rick Riordan em 2005. Já faz um bom tempo que ele foi escrito, mas demorou para chegar um pouquinho no Brasil. Acho que chegou no Brasil só em 2007, 2008. Porém, quando chegou também não parou, foi um livro atrás do outro. Lançou o primeiro em 2005 nos Estados Unidos, depois em 2006 lançou a continuação, e assim foi lançando, e foram 5 livros em 5 anos. É uma aventura sensacional, incrível, que vale muito a pena. Então, se você estiver passeando por uma loja aí e ver esse livro, é um livro que vale muito a pena ser comprado e lido com certeza absoluta, tá? O Percy Jackson foi escrito pelo Rick Riordan e ele fez muito sucesso. Ele foi comparado na época com Harry Potter, teve uma teoria lá que ele copiou um pouco a história do Harry Potter e tudo mais, mas não, são dois personagens incríveis, tanto o Harry e todos os seus amigos, e como o Percy e todos os seus amigos são histórias completamente diferentes, e na minha opinião não tem nada a ver uma com a outra. Ambas, a única coisa que tem a ver é que os dois livros e todos os filmes são muito bons, tá bom? Os filmes do Percy Jackson não são tão bons quanto os filmes do Harry, mas ainda assim vale a pena ser assistido, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o Percy. O Percy Jackson era um garoto que tinha transtorno de déficit de atenção e era sempre discriminado um pouco lá na escola, deixado lá de lado, porque ele não conseguia se concentrar nem lembrar de nada. Porém, daí ele descobre, quando ele tinha 12 anos, numa visita a um museu, foi ele, o professor e alguns amigos, que os deuses gregos estavam voltando. Então que todos aqueles deuses existiram, na verdade, e que estavam voltando agora e queriam dominar o mundo. Nisso, ele descobre que ele era um semideus. Semideus é a mistura de Deus, de um deus grego, com um humano. Então o pai dele, que era Poseidon, veio para a Terra, desceu lá do Monte Olimpo e veio aqui para a Terra, acabou ficando com uma humana e assim teve o Percy. Só que depois é proibido ter contato. Zeus instituiu que é proibido os deuses ter contato com os humanos. Então, o que acontece? Ele foi criado apenas pela mãe e por um padrasto lá horrível, que só o maltratava e tudo mais. Então, o Percy vai crescendo, digamos, com uma certa dificuldade, até que dificuldade de ter amigos, inclusive, a não ser o Grover, que é seu grande amigo. Até que nessa visita ao museu, ele descobre que tudo isso, na verdade, fazia parte de um plano maior dos deuses, por assim dizer, e ele era, na verdade, um semideus. Então, por isso ele conseguia ficar muito tempo embaixo d'água, por exemplo. Então, ele herdou ali as habilidades do Poseidon, que era o seu pai. E nisso, eles acabam fugindo, acontece alguma coisa. Nessa visita ao museu, ele já conhece lá algumas criaturas, e o professor dele se revela ser um centauro, e seu melhor amigo, o Grover, era na verdade um sátiro, ou fauno, depende aí da mitologia, que estavam ali o protegendo esse tempo todo, estavam ali guiando secretamente. Isso eles fogem em direção ao acampamento Meio-Sangue. O que é o acampamento Meio-Sangue? É um local onde todos os semideuses, todos os deuses lá do Olimpo vinham aqui para a Terra e ficavam com um humano, homem ou mulher, e tinham seus filhos. Lá, nessa viagem, acontece um acidente e a mãe dele acaba morrendo, de certa forma. E ele se desespera e tudo mais, mas ele precisa entrar nesse acampamento Meio-Sangue, onde ele vai ser treinado para aprender a ser um guerreiro, para poder salvar o mundo. Porém, a data que esses deuses, esses monstros estão chegando para dominar o mundo é muito próximo. Então ele vai ter pouquíssimo treino, vai ter que fazer ali um treinamento a jato para conseguir acompanhar os demais. Porém, ele sai muito bem e aí começa toda a aventura. O Zeus tem o seu raio roubado, por isso o nome do livro, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E o Percy é acusado de ser o ladrão de raios que roubou o raio mestre de Zeus, que é a maior arma de Zeus, lá, o maior poder que Zeus tinha. Então ele parte pelo mundo aí numa aventura incrível, atrás do verdadeiro ladrão, de quem é esse ladrão que roubou o raio de Zeus.
seus amigos, a Annabeth e o Grover, vão com ele nessa jornada. E nesse ele se vê numa grande enrascada e tendo que se descobrir, né? Formar ele uma nova aliança, os novos amigos, e ao mesmo tempo que ele descobre seus poderes para conseguir salvar aí o mundo e os deuses e tudo mais. Então, com certeza é um livro que vale muito a pena. Você vai conhecer vários nomes de deuses, vários seres, criaturas e tudo mais, tudo da mitologia grega. E é um livro sensacional. Fez tanto sucesso que, além de ser lançado esses 5 livros, 2005, 6, 7, 8, 9 e 10, depois ele ainda lançou mais 5 livros, que são Os Heróis do Olimpo, que outro dia eu converso aqui com vocês sobre os Heróis do Olimpo, tá bom? Então hoje aqui só um pouquinho do Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Tava quase esquecendo. Também tivemos 2 filmes do Percy Jackson, verdade. Tivemos o primeiro filme lá em 2010, que não fez tanto sucesso assim. Foi um filme bom, ele é legalzinho de assistir, mas ele custou 135 milhões mais ou menos e faturou 227. Então não teve assim um grande lucro extraordinário, mas é um filme assim, teve uma crítica mediana. 3 anos depois foi lançado o segundo filme e teve um orçamento de 125 milhões e rendeu um pouquinho menos, 202, ficando ali dando mais ou menos o mesmo lucro lá para a empresa. A outra coisa boa, não sei se é coisa boa, eu acredito que sim, a Fox foi comprada pela Disney, né? Então, quem fazia os filmes do Percy Jackson era a Fox. Então agora, quem tem o direito dos filmes do Percy Jackson, séries e tudo mais, é a Disney. Então, quem sabe a gente não vai ver em breve aí novas histórias do Percy Jackson lá no streaming da Disney, ou novos filmes, animações, coisas que a Disney sabe fazer como ninguém, não é verdade? Vamos torcer para que dê tudo certo e que a gente veja muito mais de Percy Jackson por aí. Mas por enquanto, aconselho que leiam Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que é um livro que vale a pena ler, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau!